Que negócio é esse, Sebrae? 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 Olá, eu sou Camila Campos e você está ouvindo o episódio 34 do Que Negócio é esse, Sebrae? A conversa desta vez é sobre o segmento saúde e bem-estar. Um assunto bem pertinente, já que estamos vivendo por mais tempo e buscando por uma melhor qualidade de vida, seja com a prática de atividades físicas, que ajudam o nosso corpo e nossa mente, ou nos cuidados com a nossa alimentação e também com a nossa autoestima. O fato é que tudo isso impulsiona a demanda por produtos e serviços em saúde e bem-estar e o estímulo à criação de novos e promissores negócios. E é por isso que hoje vamos nos aprofundar nesse mercado, para saber onde estão as oportunidades e também quais cuidados e atalhos para crescer nesse segmento. Bora lá? E quem vai bater esse papo com a gente é Alessandro Henrique Machado, proprietário da academia Pratique Fitness Club. Há 12 anos, ele desenvolveu uma metodologia licenciada com foco na inovação e na qualidade para várias academias do país e acabou virando referência no segmento. Bem-vindo e muito obrigada por estar aqui conosco, Alessandro. Eu que agradeço a oportunidade, Camila, e vamos lá. E quem retorna ao nosso time de especialistas em pequenos negócios é Vitor Mota, analista do Sebrae Minas, que vai nos ajudar a entender melhor os desafios e oportunidades desse nicho de mercado. Bem-vindo e obrigada pela sua participação também, Vitor. É um prazer participar mais uma vez, Camila. Sabe aquele bordão, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa? Com a pandemia, essa expressão ganhou ainda mais sentido. Nunca as pessoas estiveram tão preocupadas com a saúde e o bem-estar físico e mental, motivo que dá ainda mais destaque aos negócios desse nicho de mercado, que inclui academias de ginástica e musculação, clínicas, consultórios, hospitais, farmácias, centros de diagnóstico, distribuidores de medicamentos e vários outros. Também são oportunidades atraentes os serviços e produtos especializados em saúde esportiva ou na melhor idade. Há ainda opções mais amplas, principalmente relacionadas ao bem-estar, que incluem nutrição, atividades físicas, autocuidado e muito mais. Vitor, para quem quer aproveitar essas oportunidades desse mercado, mas ainda não sabe em qual atividade investir, quais são os primeiros passos para empreender? Bom, a primeira coisa que quem pretende empreender precisa fazer é planejar. Inclusive, nós do Sebrae temos um site com um monte de conteúdo para você fazer o seu plano de negócios, que é extremamente importante para quem vai abrir um novo negócio. Você precisa levar em consideração o mercado que você pretende atuar, a localização, os custos, como você vai prestar esse serviço ou entregar esse produto para sua clientela. Tudo isso vai fazer muita diferença quando você começar a operar. Além do mais, é extremamente importante pensar o seu know-how no segmento que você pretende trabalhar, porque sem um conhecimento prévio, tudo pode se tornar muito mais difícil. Você pode ter muito mais surpresas quando iniciar a sua operação. Então, busque um know-how. Se você não tem um know-how no seu segmento, procure uma franquia, por exemplo. Isso pode fazer muita diferença para o sucesso do negócio. Entre as oportunidades de negócios desse segmento que já destacamos estão as academias. Para você ter uma ideia, existem hoje 135 mil academias de ginástica, musculação, aeróbicas e de ensino de lutas como jiu-jitsu, boxe e judô no país, de acordo com dados da Receita Federal. Alessandro, qual que foi o motivo que te levou a empreender nesse segmento? Então, Camila, eu entrei devido à grande paixão que eu tenho pelo esporte, Desde criança eu fui educado pelo esporte, eu fui atleta profissional de natação, o que me proporcionou a me formar em educação física, me especializar, estudei fora do país como mestrado, e quando eu tive a primeira grande oportunidade de empreender, foi no ano de 2009, através de um convite para uma sociedade, eu não pensei duas vezes. Nesse momento, eu estava no auge da minha carreira profissional, eu era preparador físico da seleção brasileira, eu estava no meu segundo ciclo olímpico e eu abdiquei de toda a minha vida profissional para focar no empreendedorismo. E não me arrependo, São 12 anos já que nós estamos aí fazendo uma diferença no mercado fitness. Desde o início, a minha academia nasceu com um propósito de resolver uma dor do mercado, de entregar um serviço com qualidade de forma personalizada. Eu falo que eu sou um profissional que realmente vivo e acredito naquilo que eu quero entregar, Eu tenho um propósito muito forte no meu dia a dia de trabalho. Então a gente está aqui diante de um atleta e de um empresário. Exatamente. E desde quando você começou, como que você enxergou a evolução desse mercado, Alessandro? Então, o mercado fitness ele é um mercado que vem crescendo, mas num nível ainda muito amador da parte de gestão estratégica. É um mercado que teve um crescimento muito grande na
última década, porém agora é que a gente está começando a observar um nível maior de profissionalização na parte da gestão em especial. O profissional de educação física, quando ele se forma, ele não tem na sua formação acadêmica a questão de ser um empreendedor. E normalmente o dono de academia, ele veio de uma formação na área da educação física, então ele não tem essa preparação. O mercado ele vem passando por uma grande disruptura na última década, que foi a chegada das grandes redes de commodity, causou um impacto considerável, em especial naqueles gestores que estavam desfrutando de um mercado que não tinha muita concorrência. Muitos sentiram o baque, porém, novas oportunidades foram criadas também com a chegada das low cost, que foi o que eu enxerguei em meados de 2016, através da criação da minha metodologia. A minha metodologia é uma metodologia que veio para auxiliar, não só eu como gestor, e hoje mais de 23 academias no Brasil inteiro, a se diferenciar da concorrência, entregando um serviço e uma experiência para o cliente diferente do que as grandes redes low cost estão oferecendo hoje. Low costs, que são aquelas que trabalham com baixo custo. Exatamente. O mercado hoje ele vem crescendo muito nesse sentido e eu acredito que tem público e mercado para todos os tipos de perfil, né? A questão é que o gestor hoje ele tem que saber se posicionar. Eu optei por me posicionar através da entrega de um serviço de qualidade, gerando uma experiência de inovação, uma experiência de entrega de resultado para o cliente, e a gente vem conseguindo aí crescer a cada dia, mesmo com todos os intempéries que representa empreender hoje no Brasil. Eu acho que o Alessandro cita um ponto ali que ele é extremamente importante para quem trabalha com serviços principalmente em saúde e bem-estar, que é a questão da profissionalização da gestão. Porque muitas das vezes o dono da academia quer ser o personal trainer, só que ele, sendo o operacional da academia, não sobra tempo para ele pensar as estratégias, para ele pesquisar e conhecer coisas novas que estão sendo feitas, inclusive em outros países, e com isso ele não consegue trazer inovações para dentro do negócio. Então ele fica ali repetindo a mesma coisa que ele faz há 10 anos e sem uma perspectiva de inovar, de mudar, de fazer diferente. Um dos principais fatores que levam à falta de competitividade de um negócio do serviço relacionado a essa cadeia de saúde e bem-estar é o envolvimento do administrador no operacional. E às vezes ele poderia colocar uma pessoa para fazer o operacional a um custo relativamente baixo, quando a gente compara com um consultor de negócios, por exemplo. Então ele poderia colocar um personal trainer e ser o administrador da empresa para trazer coisas novas. Muitas das pessoas falam, mas é muito caro inovar, custa muito, mas para pensar o custo de não inovar, de ficar parado, é muito maior. Às vezes o custo é o próprio negócio. Então, Vitor, quais são os cuidados fundamentais sobre a parte de legislação e regulamentação na saúde? Bom, um primeiro aspecto quando a gente trata de academia é que a gente precisa ter um responsável técnico registrado no Conselho Federal de Educação Física, um responsável técnico pelaquela atividade. Outras atividades da saúde, a gente também precisa ter um alvará sanitário, como é o caso da academia também, mas a gente precisa ter em outros estabelecimentos ali da cadeia de saúde. Então tem esses pequenos cuidados que precisam ser observados. Se eu vou oferecer um ar-condicionado, por exemplo, no meu estabelecimento, eu preciso ter o plano de manutenção, operação e controle para o uso de ar-condicionado, porque ele pode ser ali um agente contaminante, né, que espalhe vírus, bactérias, então eu preciso ter uma manutenção periódica. Então são pequenos detalhes operacionais que não aparecem, não estão ligados à atividade fim da empresa, como esse cuidado com o ar-condicionado, mas que são extremamente importantes para oferecer uma boa experiência para o cliente dentro do seu estabelecimento. Agora, em relação à legislação mesmo, leis, quais são as principais dicas que você daria? Por exemplo, se eu estou falando de salão de beleza, que é uma atividade da cadeia de saúde e bem-estar, a gente tem a lei do salão parceiro, que é extremamente importante, que vai viabilizar a operação de um salão de beleza na maioria das vezes. Se eu tivesse funcionários contratados por meio de CLT, eu teria um custo muito alto e isso poderia inviabilizar o negócio, porque eu não conseguiria cobrar dos clientes o preço necessário para cobrir aqueles preços. Mas na grande maioria das atividades, a gente tem aquela legislação básica mesmo, o alvará sanitário, o registro da pessoa jurídica, o registro no conselho da atividade, no caso de academias, o conselho de educação física, essas coisas mais, vamos chamar de triviais, mas que já são muito comuns e resolvidas no momento da abertura do negócio. Então quer dizer que existem diferenças das regras e do registro da empresa, por exemplo? Exatamente. Por exemplo, se você vai abrir uma clínica médica, você não pode ter médicos que não estejam credenciados no Conselho Federal de Medicina, né? No Conselho Regional de Medicina. Então, assim, cada segmento vai ter uma especificidade, mas não são coisas, assim, muito complexas de se cumprir, na maioria das vezes. Agora, quais são os principais problemas, os mais comuns na gestão dentro da área de saúde e bem-estar para quem começa, Vitor? O principal problema da empresa que
está nascendo, tanto a empresa prestadora de serviço quanto o comércio, é a falta de planejamento e controle do fluxo de caixa. Um grande erro que as pessoas cometem é: eu tenho um determinado valor para investir e eu pego 100% daquele valor e coloco ele como investimento inicial. Invisto em equipamento, invisto em infraestrutura e deixo de separar um valor para o capital de giro. Por quê? Uma empresa começou, ela ainda não vai ter clientes. E para ter uma entrada de receita recorrente que vai cobrir os seus custos fixos. Então eu preciso desse capital de giro para cobrir esses valores até que eu seja reconhecido pelo mercado. E muitas das empresas não conseguem se sustentar durante esse período de amadurecimento, que pode durar até 2 anos. E aí fecham antes de fazer o segundo aniversário. No seu caso, Alessandro, também você percebe dessa forma? É realmente necessária essa maturação, esse amadurecimento que o Vitor acaba de explicar? No início, em 2009, quando eu fui empreender, com pouca capacidade da parte da gestão ainda, eu era 100% técnico e operacional. Essa é uma grande dor do gestor de academia quando vai iniciar no mercado, e o Vitor passou muito bem, né? A gente tem que realmente se preparar, ter o fôlego para ter um reconhecimento no mercado, e o fluxo de caixa nesse sentido ele é primordial para a empresa se consolidar. E quando a gente fala de serviços, a gente ainda tem um agravante, que é a inestocabilidade do serviço. Não é como um produto que eu deixei de vender hoje, eu posso vendê-lo daqui uma semana, um mês. No caso de serviço, não. Aquele serviço que eu não prestei hoje, eu não tenho como prestá-lo novamente daqui a um mês. Então não tem como recuperar o tempo perdido. Então esse controle de caixa ele deve ser ainda mais apurado no caso dos prestadores de serviço, como no caso das academias, das escolas de lutas, ou de um salão de beleza, ou de um consultório médico, de uma clínica. E assim como em outros segmentos, a parte financeira é ainda o grande bicho-papão para muitos empreendedores. Vamos ouvir a pergunta da Isabela, de Belo Horizonte. Meu nome é Isabela Reis, sou fisioterapeuta e proprietária da clínica Espaço Vida e Movimento. Sou da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a minha maior dificuldade é com a precificação dos serviços que a clínica oferece. Então, a minha pergunta é: qual a melhor forma de precificar os serviços que a gente oferece aqui na clínica? Para fazer a precificação, a gente tem 2 dimensões que precisam ser levadas em consideração. A primeira é a sua estrutura de custo, ou seja, você tem que saber quanto lhe custa prestar aquele serviço para o seu cliente. Para isso, eu vou levar em consideração meus custos fixos, eu vou levar em consideração a margem de lucro que eu quero, e eu vou dividir todo esse custo pela quantidade de clientes que eu atendo. E aí eu vou ter um valor mínimo que eu preciso cobrar para me conseguir operacionalizar a minha loja. Mas, Vitor, e o máximo? O máximo vai depender do mercado e da aceitação que o seu produto tem. Uma boa régua para você medir se você está cobrando um valor justo ou não é se você está tendo que dispensar clientes, por exemplo. Se sua agenda está lotada, tem pessoas procurando e você não tem espaço para atender aquelas pessoas, talvez você tenha que aumentar um pouquinho o valor que você cobra até o nível que a sua agenda esteja ali 90% ocupada. Você estará operando com um valor mais justo possível, né? Agora, se sua agenda está só 50% ocupada, você provavelmente vai precisar reduzir um pouquinho o valor, porque as pessoas não estão dispostas a pagar o que está sendo cobrado. Essas contas chegam para você dia a dia, Alessandro? Então, Camila, a pergunta da Isabela é muito pertinente, porque realmente é uma grande dúvida do gestor. De uma forma bem resumida, eu acredito que a gente tem que buscar saber com qual que é o perfil do cliente que você quer trabalhar. Eu acho que posicionamento é tudo. Não adianta a gente querer resolver todos os problemas de todos os clientes. Então, à medida que você tem com muita clareza qual é o público-alvo que você vai trabalhar, qual que é a dor desse público que você vai resolver, a precificação fica muito mais fácil. E o Vitor falou muito bem, uma maneira muito objetiva da gente analisar é você ter um bom controle da sua taxa de ocupação. Se eu estou com a minha taxa de ocupação alta e estou tendo uma procura constante, significa que o cliente está entendendo que o que eu estou entregando tem uma correlação com o custo, né, que eu estou cobrando. Então, para você ter uma ideia, nós voltamos da pandemia aumentando o ticket médio da academia. Pensar essa proposta de valor é extremamente importante, mas fica um recado para quem está aí trabalhando com academia em um bairro, muitas das vezes, e está vendo o seu concorrente colocar um preço muito baixo e está pensando em reduzir o seu preço para concorrer. Analise os seus custos, porque muitas das vezes, se você fizer uma redução do preço, você vai estar cavando uma cova para se enterrar, porque você vai começar a pagar para trabalhar. Então é extremamente importante você saber esse mínimo que pode ser cobrado. E se você também sente dificuldade em gerir o seu negócio, faça como a Isabela Reis, envie sua pergunta pra gente pelo direct do Instagram do Sebrae Minas. Sua pergunta pode ser respondida por um de nossos especialistas em um dos episódios do Que Negócio é Esse, Sebrae?
Voltando a falar de pandemia, se por um lado essa crise causada pela Covid-19 aqueceu algumas atividades do segmento saúde e bem-estar, por outro lado, quase devastou alguns negócios, como foi o caso das academias, crossfits, estúdios de danças e pilates e por aí vai. Essas atividades sofreram com as restrições de funcionamento e foram uma das primeiras a fecharem e uma das últimas a reabrirem. Os impactos negativos nesses negócios foram confirmados em uma pesquisa do Sebrae e FGV feita entre maio e junho desse ano. Nela, foi apresentada uma queda de 52% do faturamento das academias e de 30% do nicho de saúde. Essa pesquisa também mostrou que 72% dos donos de pequenos negócios de academia e atividades físicas estão bastante preocupados e com dificuldade de manter o negócio. Ô Vitor, por que essas atividades foram tão impactadas pela pandemia? Porque o serviço ele tem uma característica da pessoalidade. Então eu preciso ter um profissional ali, eu preciso da presença do cliente para fazer a prestação desse serviço. E as academias e muitos outros segmentos de saúde e bem-estar, elas estavam estruturadas de uma forma muito tradicional e não estavam preparadas para atender o cliente à distância, por exemplo. E tiveram muita dificuldade para se adaptar. Então o jeito foi realmente parar as atividades para esperar o tempo passar, a pandemia melhorar para voltar com essas atividades. Porém, algumas empresas saíram da caixinha e buscaram alternativas viáveis para atender o cliente nessa nova realidade que ele vive hoje. E a gente viu que as saídas encontradas por esses negócios foram de se adaptar ao digital, criar atendimento individual e até mesmo alugar equipamentos. E você, Alessandro, quais as soluções que você encontrou para manter o negócio funcionando? Então, Camila, antes de falar das soluções, o Vitor trouxe muito bem, eu vejo que a pandemia, ela veio como uma enzima catalisadora. A pandemia veio acelerar uma série de situações no mercado fitness que já estavam dando sinais desde 2016, quando eu comentei para vocês que eu criei o meu método. Um desses sinais, como por exemplo, hoje o Brasil tem aproximadamente 40% da população brasileira sedentária e em torno de 52%, segundo os últimos dados do IBGE, está acima do peso, está com sobrepeso. O Brasil hoje é um dos 3 países mais obesos do mundo. E quando eu falo que a pandemia ela veio como uma enzima catalisadora, ela veio mostrar a realidade para o empresário, que o empresário precisa de se reestruturar. Ele precisa de sair fora da caixa, como o Vitor bem disse, para atender a nova demanda de perfil de consumo. Toda mudança de consumo, ela gera uma nova oportunidade para o gestor. Basta ele estar com a mente aberta. No caso das academias, a gente vem observando que o mercado já vem dando alguns sinais. Os gestores do Brasil, eles trabalham com uma taxa de evasão, Camila, que gira em torno de 30% no primeiro mês. Eu costumo falar nas palestras e cursos que eu sou convidado que os donos de academias do Brasil, eles são especialistas em espantar clientes. Veja bem, o cliente entra e 30% da sua base sai no primeiro mês. Isso está dando sinal claramente que o segmento não está preparado para atender a demanda do consumidor. Isso, na pandemia, demonstrou oportunidades, como, por exemplo, as academias que se adaptaram à tecnologia a entregar um serviço híbrido no qual o cliente tem a oportunidade de treinar no conforto da sua casa ou, se ele tiver interesse em ir presencialmente na academia, elas saíram na frente. Precisa de se adaptar com questões tecnológicas, com questões de inovação, mas isso é um caminho sem volta. E um outro ponto muito importante em relação à pandemia são a adaptabilidade aos protocolos de biossegurança. O cliente precisa ter a certeza, a convicção que aquele ambiente que ele está frequentando é um ambiente seguro. Na nossa empresa, a gente costuma falar que a Pratique é o segundo local mais seguro depois da casa do cliente, porque se as empresas não se adaptarem a isso, o cliente realmente vai se sentir inseguro de estar frequentando o ambiente das academias. Eu acho muito importante que as empresas adotem um processo de inovação constante. Tenha um processo, alguém, principalmente o dono, o administrador, avaliando as oportunidades de se reinventar e de oferecer algo novo o tempo todo. Por quê? Dessa forma, quando acontecer algo que é realmente fora da curva, como a pandemia, a empresa já vai ter um processo preparado para buscar soluções para atender aquele cliente. Enquanto que aquela empresa que está ali adormecida, estagnada, sem esse processo de inovação, ela leva um tempo muito maior para encontrar essas soluções. E às vezes um tempo que ela pode não ter.
E agora, gente, vamos nos aprofundar sobre essa adaptação dos negócios do segmento saúde e bem-estar com tecnologia e inovação digital no período de isolamento social. Aplicativos de yoga e treinamentos físicos bombaram. Sessões de meditação e ginástica ao vivo pelo Instagram e YouTube tiveram audiência garantida. Até o e-commerce do segmento surpreendeu. A pesquisa do Sebrae e da FGV, que já citamos anteriormente, mostrou que as vendas online das academias representaram 16% do faturamento do segmento entre maio e junho desse ano. Para os negócios da saúde, esse percentual chegou a 14%. Ô, Vitor, como que foi essa expansão do digital e a aceitação destas novas tecnologias nessa fase de adaptação de muitos modelos de negócio? Eu costumo brincar muito com as pessoas para elas entenderem como o processo de mudança de comportamento do consumidor frente à tecnologia funciona, perguntando se elas gostariam que fossem extintos aplicativos de bancos e elas tivessem que voltar às agências para enfrentar as filas para resolver os seus problemas. Ninguém quer. Uma vez que a pessoa acostumou com a facilidade da tecnologia, ela não quer mais aquele modelo tradicional de negócio. E acontece a mesma coisa com as empresas da cadeia de saúde e bem-estar. Veja bem, hoje a gente já tem aprovado a telemedicina. Então eu tenho muitas consultas online acontecendo. E na maioria das vezes a gente vai até o médico naquela primeira consulta simplesmente para pegar o pedido do exame. Porque realmente o que vai definir o que precisa ser feito é o resultado do exame. Então por que não fazer essa primeira visita via videochamada, economizando o tempo de deslocamento, economizando o tempo da própria pessoa mesmo, combustível, entre outras coisas. Então são facilidades que as pessoas experimentam e se acostumam e não querem retomar. Por exemplo, na academia, em muitos casos, o cliente vai ter a dificuldade em estacionar o carro próximo à academia, ou vai ter um custo com o estacionamento. Então ele pode optar por fazer a atividade em sua casa, com o auxílio de um profissional, orientando sobre o que precisa ser feito e ir na academia algumas vezes por semana, por exemplo. Então a gente precisa entender o comportamento do cliente para saber se isso é um valor para ele ou não e se isso vai facilitar a vida e melhorar a experiência dele ou não. Alessandro, você também chegou a fazer alguma digitalização do seu negócio? Eu sempre tive um pé na questão da tecnologia e da inovação. Antes da pandemia, a gente já vinha prestando um serviço paralelo com uma empresa de startup e o nosso mercado, ele viu que era necessário inovar por um ambiente do online, mas isso foi feito de uma forma muito amadora por grande parte dos gestores. Mas eu vejo que a entrega desse serviço não é só inovar por inovar, você tem que ser profissional também quando inovar, né? Eu vi muitas academias prestando serviços com baixíssima qualidade só para atender uma possível demanda. E hoje esse mercado, gente, é um mercado extremamente competitivo. Eu vejo que assim, o modelo híbrido é um modelo que veio, é um caminho sem volta, mas ele precisa ser feito com qualidade. Você tem que ter uma equipe especializada para fazer as gravações das aulas, para fazer a edição da aula. No nosso caso, nós fizemos uma parceria com uma startup, nós temos hoje um aplicativo próprio da nossa academia e isso sim garante ao usuário final que ele está tendo um serviço de qualidade. E um outro ponto muito importante sobre a questão do híbrido, ela garante ao gestor um alcance muito maior do que ele teria talvez numa unidade regionalizada. Porque hoje o cliente ele tende a ir numa academia que é próxima ou ao trabalho ou à casa dele. E a questão do híbrido, ele permite conectar com o cliente onde quer que o cliente esteja. Para você ter uma ideia, hoje aproximadamente 5% apenas da população brasileira frequenta o ambiente de academia. É um número muito baixo. Com a questão do online, eu acredito que é uma grande oportunidade que os gestores do segmento têm de alcançar um público maior e que não seja aquele público regionalizado. Isso passa a exigir das empresas uma competência até então inexistente. Preciso ter pessoas capacitadas em sistemas, eu preciso ter pessoas capacitadas em fotografia, em filmagens, eu preciso ter um ambiente adequado para a realização dessas filmagens, ou seja, é realmente uma evolução do negócio. E sobre os negócios do segmento que investiram nas redes sociais e que têm feito um marketing digital, quais são as melhores estratégias nessa área, Vitor, quando a gente pensa em redes sociais? É difícil falar em melhor estratégia, depende do seu público, mas a geração de conteúdo sobre saúde e bem-estar gera muito engajamento. E a gente tem o conhecimento que muitas empresas alcançaram excelentes resultados investindo na criação de conteúdo. Ou seja, primeiro eu cumpro o meu propósito, entrego valor para o meu cliente para que a receita, a remuneração seja consequência do que eu estou entregando no futuro. Agora, Alessandro, eu te confesso que eu dei uma espiadinha no Instagram da Pratique Fitness e achei bem interessante. Quais são os conteúdos que geram mais engajamento? Então, esse setor é um setor muito privilegiado na criação de conteúdos, porque falar de saúde é sempre muito bom, né, Camila? Então, são sempre conteúdos relacionados com a parte alimentar, que gera maior relevância pra gente. Dicas
da parte de treinos e confesso para você, nós como seres humanos, a gente gosta de convívio social. Então, o que gera maior engajamento são quando a gente coloca assuntos de pessoas cuidando de pessoas, pessoas falando de pessoas, dando seus próprios depoimentos. Isso aí é o que tem o maior índice de engajamento nas redes sociais. Também é muito importante ter um planejamento de quando fazer a postagem, sobre quais assuntos, quando tem uma melhor visualização. Esse planejamento é extremamente importante também. É uma forma de estreitar o relacionamento com o cliente também, não é, Alessandro? Com certeza. Na Pratique, já tem 4 anos que nós temos hoje um profissional específico para cuidar da nossa parte de comunicação online. E eu vejo que foi uma demanda extremamente assertiva quando a gente viabilizou esse projeto há 4 anos atrás. E eu acho que hoje todas as empresas têm que se adequar, né, a essa nova demanda do mercado. E depois de falarmos sobre quais os melhores caminhos e cuidados para começar na área de bem-estar e saúde e também para se fortalecer e crescer no setor, dá tempo daquela dica final. Alessandro, qual que é o segredo para cativar e fidelizar os clientes? A parte da cultura da empresa, eu acho que ela tem que ser muito forte, sabe? Eu penso assim, a forma mais fácil de a gente cativar o cliente é você ter um time forte, você ter pessoas que realmente são engajadas com a cultura da empresa, pessoas que realmente estão ali por um propósito maior e entregar o resultado. Eu acho que o cliente, hoje a gente vive a era da experiência e o gestor, ele tem que pensar no mercado fitness, não com a cabeça que ele pensava o mercado há 10 anos atrás, né? As novas soluções dependem de demandas completamente diferentes. Então o gestor tem que se adequar e tem que pensar que o cliente está ali e se ele não for bem atendido e se ele não tiver o resultado que ele almeja, concorrência é o que mais tem no mercado. Ele com certeza ele vai te abandonar e vai buscar um concorrente que cuide melhor dele. As mídias sociais são um boca a boca muito potencializado. E um dos maiores erros que as empresas cometem é entrar para o mundo digital, mas não cuidar das suas mídias digitais. Então tem alguma consideração, alguma reclamação de um cliente ali em algum post que você fez e aquele comentário está sem resposta. Por quê? Todo mundo vai enfrentar algum problema uma hora ou outra. O que diferencia uma empresa de outra é como ela trata esse problema. Ou seja, como a empresa trata as considerações, as manifestações dos clientes, vai fazer toda a diferença em seu sucesso ou fracasso. Perfeito, Vitor. É o que a gente chama de prova social, né? A internet, ela tá aí para escancarar o que você tem de bom e o que você precisa de melhorar também. Mais uma vez, Alessandro, eu gostaria de agradecer a sua participação. Alessandro Machado, proprietário da Academia Pratique Fitness. Obrigada mesmo por aceitar nosso convite, viu, Alessandro? Eu que agradeço a oportunidade, Camila. E em relação à concorrência, muitas vezes até desleal, gente, como é o caso das academias de bairro com as grandes redes, quais dicas você daria para o pequeno negócio se tornar mais competitivo, Vitor? A primeira dica é: conheça o seu concorrente. A maioria de donos de academia que eu conheço fazem anos que não pisam em outra academia, que não seja a sua. Então conheça o que seu concorrente está entregando e tente entregar mais. Tente agregar valor para o seu cliente. Dessa forma, ele vai reconhecer que você tem algo que é importante para ele e vai aceitar pagar um pouquinho mais. Vitor Mota, analista do Sebrae Minas e nosso parceiro aqui no Que Negócio é Esse, Sebrae? Volte sempre, hein, Vitor? E de novo, muito obrigada. Foi um prazer, Camila. Conte sempre comigo. E aí, conseguiu se organizar e entender melhor como seguir no mercado de bem-estar e saúde? Então tem uma dica para você. No site sebrae.mg você encontra serviços de consultorias, de marketing, gestão e finanças, além de cartilhas para você que quer montar um negócio nesse segmento de saúde e bem-estar. Ou, se preferir falar com um especialista do Sebrae Minas, é só ligar no 0800 570 0800 que você será muito bem atendido. E não esquece de seguir o podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Para ouvir nossos episódios em primeira mão, hein? Dando continuidade aos segmentos e nichos de mercado que estamos falando nesta segunda temporada do podcast do Sebrae Minas, no próximo episódio o assunto é sobre agronegócios. Não vai perder, né? Eu te espero. Até lá! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?